Sky Realty e Associates. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências do futebol em Portugal. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes, Jorge Montes, Bruno Ferreira e Cristiano Libório. Este final de semana não se realizaram jogos da Liga Bwin, mas mesmo assim o futebol concentrou todas as atenções. Portugal derrotou o Qatar num amigável de preparação para o jogo de amanhã com o Luxemburgo. Cristiano Ronaldo, José Fonte e André Silva marcaram os golos da equipa das esquinas. A França derrotou a Espanha na final da Liga das Nações, num jogo onde a polémica esteve no centro das atenções. Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 85% de votos, numa das mais participadas eleições de sempre. Vamos agora à pergunta da semana. O Benfica segue isolado na frente do campeonato. Poderão as eleições agora ganhas por Rui Costa influenciar negativamente ou positivamente a equipa de Jorge Jesus? E a minha pergunta vai diretamente para o Cristiano Libório. Cristiano, o resultado esperado, 85% de votos. Achas que a equipa do Benfica de futebol profissional vai reagir positivamente ao facto de Rui Costa continuar à frente do clube, ou poderá ter um impacto negativo? Lembro que perdeu o último jogo. Penso que, primeiro de tudo, boa noite a todos. Como disse a semana passada, penso que os resultados das eleições, e neste caso foi um resultado talvez, eu diria, muito esperado, muito óbvio. Penso que não vai influenciar de maneira nenhuma os jogadores, nem a equipa principal, nem as equipas das modalidades. Pelo contrário, penso que vai motivá-los e que vai erguê-los mais acima de onde estão, porque o Rui Costa é um jogador querido da casa, sempre deu tudo pelo clube. Voltou ao clube no fim da sua carreira, deu-nos muitas alegrias. Enquanto esteve naquela posição intermediária entre presidentes, penso que fez tudo positivo, conseguiu os seus objetivos, diremos, enquanto esteve lá. E penso que uma coisa é a presidência e a outra coisa é os jogadores. Os jogadores estão lá para fazer o trabalho deles. Obviamente que pode ter uma influência aqui e ali, mas penso que não vai ser uma influência determinante. Okay? Sim, relembraste que perdemos o último jogo, mas seguimos em frente e espero que esta pausa nos jogos acenda a chama de novo e que vamos começar da mesma maneira que começamos o campeonato. Jorge Montes, desde já muito boa noite e bem-vindo de novo ao programa. O Benfica perdeu o último jogo do campeonato. Acreditas que estas eleições serão o booster necessário para o Benfica retomar as vitórias ou poderá ter algum efeito negativo? Boa noite, Ricky, Cristiano e Bruno. Telespectadores, boa noite. Com certeza que estas eleições irão influenciar, não sei se negativamente, se positivamente, mas irão influenciar o Benfica. Porque vai depender do desempenho agora dos órgãos eleitos, vai depender do futuro do Benfica. Foi um dia que vamos falar à frente e que, na verdade, foi bem conseguido por um lado e trouxe muitas suspeitas, muitas coisas, roupa suja lavada, para lavar no dia das eleições, que vamos falar para a frente. Com certeza que irá influenciar, de uma forma ou noutra, depende do desempenho do Rui Costa e dos órgãos administrativos. Bruno Ferreira, a semana passada referiste que não deverá haver qualquer influência. Continuas a corroborar a mesma opinião? Boa noite a todos. Sim, nada muda. Pode ser 85%, podia ser com a maioria mínima, 51%, tanto faz. Os jogadores não vão ser nada influenciados com isto. Você em casa já sabe, envie-nos a sua pergunta pelo e-mail para cantodireto@spttvchannel.com ou então através do Facebook na página da SPT Television Channel. Mas vamos então ao primeiro tema da semana. Portugal venceu o Qatar por 3-0, num jogo onde a superioridade portuguesa não mereceu qualquer contestação. Cristiano Ronaldo voltou a faturar e apontou o golo 112 do astro português ao serviço
da Seleção Nacional. Eu aleatoriamente vou começar com o Bruno Ferreira. Bruno, como é que viste Portugal? Como é que viste, portanto, a prestação da equipa para o jogo de amanhã com o Luxemburgo? E o fenómeno Ronaldo está aí para durar? Bom, Portugal fez o quanto basta, né? Que é ganhar ao Qatar. E rodou vários jogadores. Eu acho que estreou mais 3. Fora disso, o Cristiano Ronaldo continua a marcar. E há muito pouco para dizer sobre o jogo. Foi um jogo de treino e pouco mais. Não vi grande coisa em termos de Portugal. O jogo, para mim, o sistema de jogo não é para os jogadores que tem. E essa é a minha opinião. Eu queria falar sobre isso porque jogar contra o Qatar com, por exemplo, jogadores, 2 médios defensivos, se bem que um estava a jogar como defesa central, faz qualquer sentido contra uma equipa como o Luxemburgo, que tem que pontuar para ter ainda esperanças de ir à fase final? É o nosso Fernando Santos. Isto é o nosso Fernando Santos. Faz escolhas que não se entende. É uma equipa muito menos ao nível de Portugal e continua a jogar defensivo, continua a jogar muito passivo, não agressivo, podia ir em cima do adversário e podia tentar arrumar com o jogo nos primeiros 20, 30 minutos. Não vai e fica ali a moer. A moer, mas é mesmo isso. E mastigar o jogo e depois sofrido até o fim. E depois, se o adversário tiver a sorte de marcar num bola parada ou até num contra-ataque, como aconteceu com a Sérvia, e depois fica lá os gritos e os braços e sei lá. Jorge Montes, como é que vistes Portugal? Lembro que se deu a estreia de Mateus Nunes, Diogo Costa e Rafael Leão. Ronaldo já marcou contra 46 países. Orgulho português, mas também orgulho leonino. Jorge, como é que viste Portugal? Claro. Como é que viste, sim, orgulho leonino. Claro, exatamente. Orgulho é do Andorinha. Orgulho do Andorinha. Como é que vistes Portugal e prognósticos para amanhã contra o Luxemburgo? Por acaso vi um jogo interessante, um bocadinho mais dinâmico que o que tem acontecido, com as segundas linhas, com a segunda equipa talvez. A estreia do Mateus Nunes e do Diogo Costa a titulares foi ótima. O Diogo Costa não teve a oportunidade de se mostrar, mas o Mateus Nunes teve jogadas bonitas, bons passos em profundidade, arrancava bem como nos tem habituado. O Rafael Leão entrou muito bem para o lugar do Cristiano Ronaldo, entrou bem, gostei de o ver. Aí mais outro leãozinho à solta, que foi desbandado da altura do Bruno Carvalho, veio-se embora, fugiu do Sporting. Agora está a dar cartas na Itália e na seleção e a jogar muito bem num lado e do outro. E o Sporting ainda quer dinheiro dele, não é? Claro, tem que ser então. E jogou muito bem. De salientar, entretanto, as 46 países com o Cristiano Ronaldo jogou, assim como as 181 jogos internacionais, superou o Sérgio Ramos na parte internacional para as seleções. A parte interessante foi o meio campo jogou bem, a defesa teve bem, o ataque falhou muitos golos, o Cristiano, o Gonçalo Guedes e o André Silva. De realçar que jogámos com uma equipa que já está apurada para o Mundial. Sim, porque é o anfitrião, não é? É o anfitrião. O Mundial vai ser lá. Mas gostei do jogo. E é a segunda vez que jogamos contra eles. Correto, de uma forma geral, gostei do jogo de Portugal. Libório, como é que viste Portugal? Como é que viste as estreias destes 3 jovens? E surpreende a longevidade de Cristiano Ronaldo, que continua a marcar golos não só por Portugal, mas também no Manchester United. Sim, claro. É excelente ver o Cristiano Ronaldo a jogar e com a idade que tem, conseguir ainda marcar golos e estar presente e fazer a diferença nos jogos. Neste caso, abriu o marcador, não é? Que é sempre importante, especialmente porque o jogo estava a ser um pouco mastigado e falhamos várias oportunidades até entrar o gol. E é como o Jorge e como o Bruno disseram, a jogar contra certas equipas, nós até pensaríamos que depois de um gol vinha 1, 2, 3 e 4, mas o jogo continua um pouco mastigado. E vou concordar com o Bruno, nós temos jogadores de qualidade, de velocidade, de desmarcação, de passe rasgado, e não acontece na equipa. Há muitas vezes o passe curto até vir a jogada rasgada demora muito tempo. Gostei muito de ver o Gonçalo Guedes a jogar,
penso que entre ele e o Bernardo Silva, na minha opinião, podem fazer um intercâmbio em jogarem. Penso que ele jogou bem, criou oportunidades. Adorei ver o Rafael Leão jogar. Penso que já devia estar a jogar na seleção há algum tempo. Gostaria de destacar que o Danilo Pereira jogou a defesa central. E eu gosto sempre de ir ver a vários sites os rankings dos jogadores e que jogador é que os sites deram como melhor jogador, e o Danilo Pereira, em vários sites, foi o melhor jogador em campo, na opinião dos críticos. E jogou numa posição que não era a dele. Mas já teve rotação. Mas já teve rotação. Eu até diria que ele talvez ali jogou um pouco melhor do que na seleção, na posição dele. Eu acho que o Palhinha, para mim, tem lugar na equipa, eu acho que ele faz o lugar do Danilo e do William Carvalho juntos. Juntos, é isso. Podia jogar ele e meter dois à frente dele, criar mais oportunidades de ataque. Na minha opinião, começava o Palhinha sem discussão e podíamos jogar mais, podíamos atacar com 5, diríamos assim. Na minha opinião. Uma boa pergunta para a equipa, qual é a equipa para amanhã que vocês pensaram? Correto. Eu só gostaria de dizer uma coisa, Ricky, se me permites. Aqui uma meia-culpa em relação ao Fernando Santos, porque eu, como já falei aqui, como já foi falado, também sou de acordo que o tempo dele já tinha acabado, mas pronto, acabou essa conversa. Agora vai para o Mundial, já não há altura de mudar. Mas uma meia-culpa no sentido que ele, com estes 3 jogadores dois, com o Mateus, com o Diogo e com o Rafael Leão, integrou na equipa, desde que é treinador, 57 novos jogadores. E todos eles suavemente. Portanto, ele nessa parte, eu acho que ele, e como pessoa, e a dialogar com os portugueses, a falar com os portugueses, eu penso que ele é uma pessoa íntegra, um ser humano bom, mas na verdade é como os meus colegas de painel dizem, que na parte tática ou técnica deixa um bocadinho a desejar. Ninguém tira isso dele, ele até exato, sim, ganhou o europeu, ganhamos a taça das nações, fizemos grandes jogos contra outras grandes equipas. A equipa fica curta com ele sempre. Mas nós temos jogadores de um calibre de arranque de ataque, não sei. Essa é a minha pergunta, portanto, nós vemos em Inglaterra Bernardo Silva e Bruno Fernandes de uma forma extraordinária. Exato, por exemplo. E ontem desapareceram praticamente do jogo. Mas também não jogaram muito, não é? Eles por acaso até entraram bem. Eles não entraram mal. Por acaso até. Mas se calhar vão começar amanhã, os dois. É Isso. Eu acho que sim. Libório, qual é a tua equipa base para amanhã contra o Luxemburgo? Nem sequer tinha feito equipa base. Mas pensas que Diogo Costa vai ser o titular ou o Rui Patrício? Não, eu ajudo aí. Não. Penso que o Patrício vai jogar. Penso que eu até gostei muito, também escrevi aqui, não mencionei, penso que o Dalot fez um jogo excelente, mas que ele não vai tirar lugar ao Cancelo, na minha opinião, não é? Jogaria a mesma, o meio campo eu já falei, que eu pensava que iria jogar. O Bruno Fernandes vai começar e pode jogar, não está lá o Renato Sanches, não é? Acho que não foi chamado desta vez. Não. Pode começar o Neves ao lado dele. Pode meter o Mateus. Só jogam 11. Não, mas podem jogar com os 5 à frente, os 4 atrás, os 3 no meio e os 3 à frente. Estou a brincar. Ele vai jogar com a mesma equipa com o Jota, com o Ronaldo e com o Bernardo Silva. Não penso que vai haver grandes surpresas. Jorge, pensas em alguma surpresa para amanhã? A surpresa, no fim disto tudo, que já não é surpresa, mas que pronto, estamos a falar do Fernando Santos e ele ainda é muito isto. É o João Moutinho que eu penso que vai jogar. Fazia uma equipa tipo Rui Patrício, Nuno Mendes à esquerda, Pepe, Ruben Dias, João Cancelo à direita, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Palhinha e João Moutinho ou João Mário no meio campo, Cristiano, André Silva ou Rafael Leão à frente. Bruno, ele não vai começar. Quais seriam as tuas opções para amanhã? Eu digo uma coisa, os jogadores do Porto não entravam. Isso é a primeira coisa. Os jogadores do Porto, desculpa lá, mas não podem entrar na seleção. Para não se lesionar. Por não se lesionar, claro, por não se lesionar e não ficarem muito cansados, é muito minuto em cima das pernas e por aí fora. E que façam lá a seleção do Sul, que a maioria das vezes os analistas não dão muito crédito aos jogadores do Porto. Bruno, portanto, o Porto vai ter que jogar com o Sinterense. Precisa de jogadores, exatamente. Nós somos do centro, da equipa não é sul, é centro litoral. O Pep, Extremadura. Infelizmente, Ricky, infelizmente o nosso Pep vai ter que jogar. Porque eu acho que ainda é o melhor defesa que está lá. Vai jogar o Pepe e o Ruben Dias. E depois vai ser o Cancelo, não sei se o Guerreiro se calhar ou o Nuno Mendes, ok. Palhinha, eu jogava... Mas vocês todos acham que ele vai começar com o Palhinha?
Eu acho que devia. O Palhinha pegou destaque, Cristiano. Fica aí escrito. A pergunta Eu gostava. A pergunta Palhinha pegou era destaque. se eu me pusesse a jogar. Eu punha o Palhinha, eu punha o Bernardo Silva atrás dos dois pontas de lança, que era o Ronaldo e o André Silva. E depois, Jogavas 4-4-2. João Martins, João Mário. Jota, Otávio. Eu vais jogar 4-3. Não, Otávio não, eu já te disse, os jogadores do Porto não podem entrar. E depois é, sei lá, outro. Mas que os jogadores do Porto é que estão lá? Temos É o Otávio, o Pepe e o acho que o Sérgio Diogo Oliveira. Costa? Não é? Sérgio Oliveira também foi E o convocado. Diogo E o Costa. Sérgio E o Oliveira Diogo. foi chamado? Eu acho que Penso foi. que sim, não. penso que foi convocado. Bem, mas vamos mudar de tema. A verdade é que Cristiano Ronaldo continua a marcar e lidera agora, é também já o jogador com mais internacionalizações na Europa, superou Sérgio Ramos. Mudando de tema, a França venceu a Espanha por 2-1 na final da Liga das Nações e é agora o novo campeão em título, depois de Portugal ter ganho a primeira edição. Foi um jogo marcado pela polémica, devido a um potencial fora de jogo que esteve na origem do segundo golo gaulês. Vamos começar agora com o Jorge Montes. Como é que viste esta final? Achas que a França foi um vencedor merecido? E a minha pergunta direta é esta. Já aqui discutimos vários problemas com o VAR em Portugal, mas parece que esses problemas também existem lá fora. Como é que viste o jogo? Achas que o golo foi bem validado ou não? Vi o jogo com uma vitória da França por 2-1. O VAR e o árbitro, naquele caso, estiveram bem, porque é uma lei, na verdade, que não está justa, que não é justa. A lei está feita, é assim, é no sentido de, se o defesa tocar na bola para afastar da jogada por qualquer motivo, põe o jogador em campo. Se põe em jogo. O Mbappé também, por outro caso, ficava fora de jogo se ele interfere no movimento do defesa, que foi neste caso o Eric Garcia. Se o Mbappé faz qualquer gesto no sentido de ir contra o Garcia, ou se lhe toca, ou se disputam para a bola, também ficava fora de jogo. Como nenhuma coisa nem outra aconteceu, ou o que aconteceu foi o Garcia tocou na bola, o Mbappé não se fez à jogada, ficou automaticamente em jogo. Não é justo, mas é lei. É lei. Portanto, o VAR teve bem. Mas é uma lei que tem que ser revista, tem que ser revista. Eu estive a ouvir vários árbitros, desde o Duarte Gomes por aí fora, e todos eles estão de acordo com isto, que a lei deve ser revista. Aliás, e vários jogadores da França, de Espanha. Mas quero realçar também que a França tem muito poder nestes jogos. A França como país, já vi a França passar jogos e passar qualificações com golos super manhosos. Mas pronto. Bruno, E já aconteceu a nós, a Portugal. Bruno, como é que viste o jogo? aconteceu, A França é um digno vencedor desta Taça das Nações? Claro que é. Passou no grupo de Portugal. Portugal não teve estofo suficiente para os eliminar e teve tudo na mão para os fazer. Não conseguiu. A França seguiu, ganhou o jogo com a Bélgica, onde estava a perder 2-0. Isso é que foi uma verdadeira final, contra uma grande equipa que é a Bélgica. Mas que nunca conseguiu nada ainda. Por enquanto. É aquela E equipa está lá em cima no ranking, para mim não faz sentido. do Holanda, as grandes equipas da Holanda dos anos 70 e 80, em que era uma grande equipa e não conseguia ganhar. E a Bélgica parece que vai pelo mesmo caminho. E, Já olha, está? É mesmo encostado. Neste momento a Bélgica é uma grande equipa, mas não consegue esse último jogo Finalizar. É Parecem os isso. avançados na Liga Portuguesa. Neste momento não tem o killer instinct. E é preciso o killer instinct nos jogos grandes e eles não têm. Teve a chance contra a França ganhou bem. Podem concordar ou não concordar com a lei, isso é um caso à parte, mas a lei foi seguida. Infelizmente para a Espanha perdeu. E também uma Espanha muito boa, uma equipa muito boa, jovem, e vai estar por aí por uns bons anos. Cristiano, como é que vistes este jogo? Acreditas que a França é um vencedor correto? E porquê é que esta lei terá que ser mudada? O vencedor correto é aquela pergunta, mereciam ganhar, às vezes aquela equipa que está sempre a atacar, também não consegue marcar, e depois quem é que é o vencedor
O vencedor é quem marcou mais gols. É isso. E neste caso foi a França. Mas eu gostaria de começar com o ponto que o Bruno disse, era como eu ia começar, que a Espanha conseguiu reconstruir a equipa depois de ter perdido as lendas. O Sérgio Ramos já não foi, não é? E eles conseguiram reconstruir aquela mística espanhola de novo, e penso que tem uma grande seleção, grande equipa com grandes jogadores, que vamos ter uns aninhos de uma Espanha E atenção, muito boa. Atenção, Cristiano, uma coisa certa, com essa Espanha, a base é do sub-20, 21, Sim. que jogou com Portugal há pouco tempo. Sim, tem grande base de jogadores e não tem, como nós dizemos em inglês, os old-timers, não é? A velha guarda está ali, Aquela é um malta grande toda jogador do nova. Sporting. Eu queria Mas queria dizer mais uma coisa a respeito do gol. Eu vi o jogo e logo que o gol foi marcado eu disse, eu acho que aqui não há polémica nenhuma, é gol. Porque até recentemente aconteceu no Europeu, podem procurar no YouTube, ou quem quiser ver, o primeiro gol da Bélgica contra a Rússia, no primeiro jogo, aconteceu a mesma coisa a favorecer a Bélgica. O Lukaku estava fora de jogo por quilómetros, a bola vem de um cruzamento, o jogador da Rússia tenta desviar a bola, cortar o cruzamento, falhou, e a bola cai para o Lukaku e ele marca o gol. Se ele não interfere com a jogada, o Lukaku estava fora de jogo e não era gol. Portanto, isto já aconteceu mais vezes. É difícil ver, especialmente quando é a nossa equipa, acontecer a nossa equipa, diremos, os espanhóis a verem o jogo. Mas é complicado, mas eu relembro-me que o David Villa também marcou um gol a Portugal fora de jogo e nada aconteceu. Eu tenho aqui uma pergunta que eu não quero deixar de fazer. A Espanha renovou a sua equipa totalmente. Falámos aqui de Portugal anteriormente e eu vou só dizer alguns nomes que acho que é pertinente. João Mário, Mateus Nunes, Renato Sanches, três médios, Palhinha, médios com provas dadas, mas Fernando Santos continua a contar com João Moutinho, que é um jogador que está a jogar bem. William Carvalho. Velha guarda. Achas que há muito que esta renovação deveria já ter acontecido, Bruno? É muito fácil. Para isso acontecer, e como o Jorge já um bocado deu a dica ali, tem que se arrumar com o treinador. Quando o treinador é afastado, pode entrar outro, em que pode ver outras qualidades de outros jogadores e pode renovar a equipa. E aí é o caminho certo de Portugal, porque este caminho, quando Portugal vai jogar com uma França, com uma Alemanha, como uma Espanha ou uma Itália, eu tenho quase a certeza absoluta que Portugal não ganha com este treinador e com as táticas dos anos 1990. E troca o passo. Jorge, no jogo contra a Alemanha. Achas que, olhando para os três treinadores, os três grandes, portanto, Sérgio Conceição, Ruben Amorim e JJ, que são treinadores, portanto, conhecidos pela sua disciplina tática, cada um à sua maneira, mas jogadores, portanto, sim. treinadores que têm o seu cunho pessoal. Acreditas que estes jovens talentos, e nós temos vários que mencionamos aqui e outros, se perdem um bocadinho e têm a sua oportunidade de chegarem a ser internacionais, mas depois ficam pelo caminho? Porque é verdade que Fernando Santos, como tu referiste, já lançou muitos jovens, jogadores, mas continuamos a apostar num esquema tático que poderá dar vitórias, como deu no Europeu, mas é também um risco porque podemos ficar aquém de outras conquistas devido à falta de... O talento está lá, mas de astúcia para atingir melhores resultados. Porquê é que será isto? Ricky, sinceramente, agora vou deixar de analisar dessa forma. Vou dar, já não há nada a fazer, vou dar apoio à equipa, vai ser o meu selecionador para o Mundial. Também já não há muita coisa a mudar, os jogadores estão lá, jogou com os jogadores jovens, vai jogar com o Nuno Mendes, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Palhinha, André Silva, portanto, isso é tudo jogadores novos, que o Jota não vai jogar por estar aleijado. Isso vai ser o futuro da seleção. Agora não há muito já a perder tempo com isso, é acreditar que a seleção faça um bom Mundial, que o Cristiano Ronaldo seja campeão do mundo, só falta ser campeão do mundo futebol 11, já somos de futebol saia, futebol salão, futebol de praia, onde há baliza e bola, somos campeões do mundo.
a ver se é agora, e já não vou perder energias, e vou até bem pelo contrário. Fernando Santos vai ser meu treinador até ao fim do Campeonato do Mundo. E depois vai e a gente continua. Ô Libório, 30 segundos, e nesses 30 segundos vais incluir quem seria o teu treinador ideal para esta seleção. Ui, epá. Não, é assim, o meu treinador ideal, isso é uma pergunta complicada. Mas também vou apoiar Bruno Ferreira. o Não, Fernando não. Santos. Mas que tal, se ele quiser o esquema tático dele, que tal tentar o esquema tático, mas com os jogadores novos, com o sangue novo a jogar? Nós também não sabemos. Aquilo vai acontecer daqui a um ano, não é? Aquilo é o Mundial de Inverno. Podem lá estar outros jogadores, ou pode ter uma carta a litros e surpreender-nos todos. Mas penso que talvez o próximo treinador da seleção André Vilas-Boas. é talvez, nós já falamos aqui no André Vilas-Boas, mas não sei se vai ser por aí. Não. E penso que vai ser não há ninguém destacado a ser treinador. E quem for vai ter muito peso nas costas. Bruno, quem seria o teu treinador ideal? Temos que perguntar Muito ao Jorge peso. Mendes. Temos que perguntar ao Jorge Mendes. O Jorge Mendes Ele é que manda na essa seleção, solução. Temos que ver se ele vê o programa. Marco Silva. Silva, o Bruno Lage, Carvalhal. O Carvalhal. Carvalhal é dele também. Pode ser o JJ. Acho que o Abel também é dele. O Abel pode ser. Há vários Há vários. em que pode. Eu vou ter que ir à Vai ser o Josualdo. Não, o Josualdo já tem quase Ele vai 80. vir. mano. Ele vai vir. Não, mas eu vou ver aqui no site do Justifoot, ver qual é os treinadores que andam lá e aí a minha resposta. Jorge Montes, quem será o teu treinador ideal para esta equipe? Eu já disse, pela disposição que o André Vilas-Boas disse, que estava disposto a criar uma seleção, pela qualidade como treinador, pela pessoa que é, seria para mim o treinador indicado. E o Mourinho, não? Não, muito cedo. Ainda não. É muito cedo para É ele, muito mas, cedo. mas Ainda está o muito André nervoso. Vilas-Boas já pode ir. Não. O Vilas Ainda Boas está muito nervoso. está mais de 3 Eleições do anos a Benfica. preparar-se para outro cargo. Bem, mas vamos agora falar naquilo que eu considero ser o grande tema deste final de semana. Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 85% de votos numa das eleições mais concorridas de sempre em todo o mundo. E já referiu que é o presidente de todos os benfiquistas. Luís Filipe Vieira também marcou presença e exerceu o seu direito de voto. Eu vou começar pelo Cristiano Libório. 85% de votos, a família benfiquista está unida. O que é que te pareceu o discurso do agora eleito presidente do Clube da Luz? Epá, o Rui Costa disse que era o presidente de todos os benfiquistas. Bem, pelo menos de 85% já é. Agora aqueles 15% que têm que se juntar à caravana. Mas eu fiquei contente por o Rui Costa ganhar, independentemente das polémicas que houve, que rondaram, ou que têm estado a rondar o Benfica. Mas todos os clubes têm estas polémicas e mais cedo ou mais tarde vêm ao de cima, mas desde que envolvam o clube em si, independentemente da vida privada dos presidentes, quando envolve o clube, há cá uma coisa a ser feita. E, neste caso, o Rui Costa ficou isento disso tudo, ganhou 85% dos votos, uma das maiores votações em Portugal, em termos de presidentes, entre os três grandes. Penso que o legado do Luís Filipe Vieira ficou. Ele criou muitas coisas para o clube, entre o canal e a marca Benfica. Ele conseguiu promover isso tudo. E parabéns para ele, mas o tempo dele chegou. E o Rui Costa, penso que vai ser o nosso presidente por algum tempo e que o Benfica vai chegar ao nível dos anos 60 em breve. Eu vou continuar contigo antes de abrir aqui para o painel. Rui Costa falou num Benfica europeu, falou num plantel mais reduzido e falou numa aposta na academia. Há aqui algumas incongruências pelo meio. Será isto possível de conseguir ganhar, ou pelo menos demarcar-se na Europa como um clube ganhador, apostar na academia e reduzir o plantel, quando hoje discutimos que, por exemplo, o Sporting não tem um plantel em quantidade Sim. Como é que vês estas afirmações de Costa? Bem, eu penso que isto tudo tem que ser revisto no fim desta época, não é? A redução do plantel, isto aposta nas academias. Eu diria sempre que o Benfica tem apostado, talvez não tanto como eu, como adepto, gostaria, nos jovens, mas entre estes últimos anos temos apostado nos jovens. A pena é que nós não conseguimos
mantê-los no clube, mas não somos só nós, até os clubes rivais não conseguem manter estas jovens promessas nos clubes. Se este é o plano do Rui Costa, fazer um investimento nos jovens e criar uma equipa à volta deles com os jogadores a virem de fora também para criar um Benfica europeu, eu vou alinhar com ele e dar o meu apoio e vamos ver se a gente consegue devidamente manter estas apostas das academias, porque nós só conseguimos manter jogadores 2 anos e depois vai tudo embora. A nossa Liga Portuguesa, infelizmente, tem sido uma liga de treinar jogadores, adaptar os jogadores, condicionar os jogadores para irem para outros clubes, não é? Nós dizemos em inglês um feeder system. Nós estamos a alimentar outras ligas com grandes jogadores em grandes equipas e seria bom conseguirmos manter os jogadores. E neste caso o Benfica, que nestes últimos anos, muitos. A comunicação do Benfica terá que ser mudada. Este final de semana assistimos a uma autêntica peixeirada entre 2 comentadores. Peixeirada! Faz sentido num clube reconhecido mundialmente, no clube com mais adeptos em Portugal, discutir-se da forma como se discutiu numa televisão portuguesa? Bem, eu vou dizer... Eu gosto destas perguntas que tu tens preparadas sem nos dizer, Rick. Mas eu diria que em todos os clubes, em todos estes programas de televisão, sem ser o canto direto, há muita peixeirada. E eu sou das pessoas que não vejo, não vou mencionar nomes de programas, mas eu não os vejo, não consigo ver. Eu nem os jogos da Liga Portuguesa vejo nos canais portugueses às vezes, porque os relatadores não consigo ver. Mudo para outros canais de outras línguas, nem que eu não perceba o que eles estão a dizer, mas eu prefiro ver o jogo sem certas peixeiradas, como se diz, porque às vezes até parece que estamos numa feira, mas não se deve, e também não gostei de ver essas tais polémicas ao vivo em canais de televisão. Mas isso é uma coisa que temos que melhorar como povo, como adeptos de futebol, como críticos de futebol, e temos que ter uma consciência cívica melhor, independente de ser Benfica, Sporting, Porto, o clube que for. Mas nós não vimos isto acontecer noutros canais, em outros países e noutros clubes, e temos que mudar um pouco. Jorge Montes, como é que viste Rui Costa a ser eleito com 85% de votos? Vai perdurar a imagem de Luís Filipe Vieira ou acreditas que se começou uma nova era? Gostaria de dividir estas eleições em subtemas, como tu fizeste aqui para nós. Subtemas. Opa. Vamos lá então. Tema número 1, ponto número 1, era um dia de eleições, um dia supostamente de mudança, de ar fresco, de uma nova era para o Benfica. Rui Costa, bem eleito, com uma percentagem grande que nós já sabíamos, esperávamos essa situação. Em relação à aderência dos adeptos, espetacular, na ordem dos 40 mil, e aí sim, há aqui uma coisa que me faz estranheza, o Benfica com esta dimensão, só ter o Rui Costa e este senhor, o Francisco Benítez, que me pareceu um bocadinho sem contexto para o clube, sem saber bem a realidade, um bocadinho fora do clube. Mas, no entanto, estava nervoso. Foi graças a ele, ao Francisco Benítez, que o Benfica teve esta assistência, a aderência de sócios. Porque se o Rui Costa vai sozinho, não iam lá 40 mil pessoas, com certeza. Mas faz-me estranheza o Noronha Lopes, por exemplo, que teve 20 e tal % nas últimas eleições, não concorrer ou não nomear alguém da lista dele na altura, já que ele não podia, por razões profissionais e pessoais, como ele disse, nomear alguém para defender 20 e tal % de sócios, que é muito mais que o que o Benítez teve agora. Foi um ponto que eu achei estranho. Ou não, estranho, porque o Benfica não está em bons lençóis. Talvez ele goste do Rui Costa. A tomada de posse teve um ponto interessante, foi o número 10, o Rui Costa, que foi no domingo, dia 10 do mês 10, ali uns números interessantes. Desejo o maior sucesso ao Rui Costa, sem dúvida. É um excelente homem, foi um grande jogador e desejo que ele, como presidente, e até porque aqui há um paradigma, há uma situação muito interessante no futebol português, que é pela primeira vez que está a acontecer, e eu estou a gostar e quero continuidade disto, que é, eu acho que no futebol português o melhor que há é dirigentes, o melhor que há é equipas técnicas e jogadores, é quem está no campo. Os dirigentes é a maçã podre do futebol. E dizendo isto, acho que o Rui Costa
como jogador, passar a presidente é espetacular, na minha perspectiva. Desejo-lhe o melhor seguimento, que o Porto faça a mesma coisa. Tem lá o António Oliveira, tem muitos jogadores que querem ser presidentes, que podem ser, e o Sporting também, com o Luís Figo, ou o Cristiano Ronaldo, como presidentes. É um novo paradigma no futebol português e é entregar o futebol aos jogadores, aos futebolistas. Bruno, como é que viste essas eleições? Eu gostava só de acabar o raciocínio, desculpa. Sim, pode olhar, eu pensei que tinhas não, fiz só aqui Eu dou os meus 30 segundos, não há problema. Não, depois fala senhor. No entanto, houve aqui uma mancha negra e houve uma situação que eu não percebo. Foi a Benfica TV, com certeza que foi pelos dirigentes atuais do clube que permitiram um tempo de antena ao ex-presidente no dia das eleições. Foi fora de tempo, sem contexto nenhum, e depois tudo o que ele disse foi no sentido de quando forem às casas de banho os sócios vão se lembrar de mim, só coisas sem jeito. E depois, o mais grave para mim é que ainda vai-me dizer, este homem tem a coragem de dizer que vai falar para dezembro ou janeiro. Já está a meter lenha na fervura. Um ex-presidente que diz que o Benfica foi decapitado porque o tiraram de lá para fora. Portanto, isto foi uma mancha negra no dia de eleições, que era um dia para o Rui Costa, para uma mudança, para um novo caminho para o Benfica, e há aqui esta mancha negra do Luís Filipe Vieira, completamente fora de tempo, completamente fora de sítio e sem sentido nenhum. Em relação ao Rui Costa querer, desculpa só dizer isto, fico já arrumado, querer um plantel menor e aposta na academia. Eu já ouvi isto há 2 anos pelo patrãozinho dele na altura, e foi tudo ao contrário. Foi há 2 anos que o Benfica faz os mais investimentos sempre. No fim de se acabar de dizer que queria apostar no Seixal, logo no mês a seguir começam as contratações que ainda não pararam há 2 anos. Estamos a falar no futuro, estás a falar no passado. Estou a pôr tudo num contexto. A pergunta o Rui Costa foi... para... Eu vou chegar lá, Cristiano. O Rui Costa para chegar... Está à espera. Ok, Não. Podes esperar sentado. O Rui Costa, para mudar isto tudo, vai ter que vender jogadores, vai ter que reduzir o plantel, vai ter que ir buscar jogadores à academia, e o Jorge Jesus está no final do contrato. Não sei se ele vai renovar ou não. Isso vai ser uma coisa que os benfiquistas é que têm que ver, e o presidente. Mas isto não se muda, este paradigma assim. Não se vai jogar, não se vai ter o maior plantel de sempre e as mais aquisições de sempre do Benfica e do futebol português para, de repente, um plantel curto e aposta na academia. Com o Jorge Jesus, queimou os jogadores todos novos que vão para a equipa principal. Eu acredito que o Libório tem uma pergunta para ti, Jorge. Sim, tá. Mas a fruta podre não era o João Moutinho? Não, isso é maçã podre. É maçã. Maçã podre. Fruta podre é os dirigentes. O pior do futebol é os dirigentes. Ok. Bem, eu tenho que fazer esta pergunta ao Bruno. Falaste há bocadinho aí em pneus. Recheados. Sim. Conta lá o que é que se está a passar e se acredita-se que Luís Filipe Vieira poderá continuar a influenciar o dia-a-dia do Benfica, e se isso poderá ser negativo para o reinado de Rui Costa, que começou ontem. Isto é só a minha opinião, né? O Rui Costa, os adeptos do Benfica, queriam o Rui Costa de fora. Do Filipe Vieira fora. E o que é que foram fazer? 85% foi votar no mesmo político, no mesmo regime do vieirismo. Regime? Estás a viver no tempo do Salazar? É um Regime? Portanto, agora... Regime é o Pinto da Costa. Eu acho que o Benfica os adeptos do Benfica tomaram uma posição. Posição é gostaram do reinado. Que é o reinado? Reinado, mano. O reinado. A monarquia acabou em 1910. Eu tenho uma pergunta para terminarmos esse tema para o Cristiano Libório. Achas que 85% de benfiquistas votaram em Rui Costa pelo seu passado como futebolista, como figura emblemática, incontornável, tal qual como Eusébio do Clube da Luz, ou se votaram no antigo jogador como uma continuidade de 20 anos que deu muitos frutos ao Benfica, porque o Benfica ganhou nesse espaço de tempo e conseguiu sair das cinzas. Não nos podemos esquecer que Luís Filipe Vieira
E herdou uma equipa completamente penhorada. Arruinada. Eu vamos dizer assim, é a mesma polémica, ou mesmo quando nós falamos do Fernando Santos. Já chegou ao fim, já fez o que tinha a fazer, mas deu-nos milhares de frutos pela seleção. O Luís Filipe Vieira, no caso do Benfica, independente do mal, também apanhou a equipa na condição em que estava e conseguiu fazer algo dela. O Rui Costa, sim, penso que vários votos foi aquela influência por ser o Rui Costa e talvez quem estava a ir contra ele não dizia nada ao clube, independentemente da história da carochinha, porque é que não estava lá outra pessoa, este e aquele. Talvez o Noronha não foi, porque também votou pelo Rui Costa, porque concordava com ele. Então, eu não iria por aí. O Rui Costa deu o discurso, disse que ia apostar na academia, criar um Benfica europeu e reduzir o plantel. Vamos ver se isso acontece. Se não acontecer, se continuar a mesma coisa, aí temos que renovar. Ricky, só um segundo, tenho um segundo só? Sim, 2 segundos? 2 segundos. 30 segundos. 30 minutos. A que horas é que acaba o programa? Uma certeza que eu tenho, até por experiência própria, em dimensões diferentes, uma certeza que eu tenho é que o Rui Costa, e vocês vão ver, da forma como ele está a entrar, a pessoa que é, e da forma como ele um dia irá sair. Completamente diferente. Isto ele vai se transformar como pessoa, porque gerir um clube, gerir multidões é complicado, às vezes ingrato. Ele agora é um Rui Costa e a certeza que eu tenho é que ele vai seguir completamente outro Rui Costa. E espero que seja bem sucedido, sinceramente. Gosto muito dele. E encerramos aqui o espaço dedicado às eleições do Benfica, um tema que, por certo, irá manter-se na ordem do dia. Vamos agora a um breve espaço comercial. Voltamos já. Peniche é a região do sol, do peixe e do marisco. Em Peniche, a sardinha é pescada à maneira antiga, por toda a costa vicentina, onde o mar lhe dá o típico sabor português. Peniche, a terra do pescador. Triunfo, sardinha nacional de Peniche, o melhor que o mar tem. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Queijo da Serra Aldeia, de Gouveia, Portugal. A suavidade e o gosto de um queijo confeccionado com leite de ovelha bordaleira. À maneira antiga, agora curado ou amanteigado. Queijo Aldeia, um néctar dos deuses da Serra da Estrela para a sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Estamos de volta ao Canto Direto e hoje temos uma surpresa para si. Vamos conhecer os membros do futebol universitário nos Estados Unidos. O Berkeley College é liderado pelo nosso bem conhecido colega Bruno Ferreira, que está aqui assentado à minha direita, e é a equipa sensação esta época a nível nacional, já que lidera o ranking da USCAA Division II. Fique com a informação. O futebol é cada vez mais um desporto de eleição nos Estados Unidos. O desenvolvimento da modalidade tem sido uma constante e, quando assim é, poderemos dizer que o futuro esse está mesmo garantido. Em Woodland Park, New Jersey, está localizado o Berkeley College, uma universidade fundada em 1931 e onde o futebol é também sinónimo de tradições. Tem no jovem luso-americano um ponto em comum, já que Bruno Ferreira lidera o programa há 13 anos e mantém vivo os valores do mesmo. É só a família, entreajuda,
amizades, pela vida, não é só para o momento ou para o ano, é pela vida. São coisas que eu ensino eles desde o início. É uma coisa que eu quero que eles levam daqui, sempre tentar ajudar o seu colega, seja do que for. Tenho vários jogadores que entram em contato comigo há já vários anos que jogaram aqui e continuam sempre a pedir ajuda de alguma coisa, e eu estou sempre disponível, e eles agora estão a começar a contribuir para trás. Eles querem ajudar de uma maneira ou outra, seja em recrutamento, seja a ser um assistente de treinador, qualquer coisa, eles estão sempre cá para ajudar. O futebol é parte integrante na vida dos jovens que formam a equipa. Soccer program has been very important to me. I've grown up my whole life playing soccer since I was 4, and it's just been such a passion of mine. I've always loved playing the sport, whether it's been just hanging around with friends, kicking the ball around, or in a soccer game in the nationals, playing for a national title. It's always just been a desire I've wanted to do, and it's gave me a whole other experience throughout college. A diversidade é uma palavra única que une uma equipa de eleição e onde os seus membros a exemplificam na perfeição. College soccer is a big thing. My dad actually played soccer. He played for the national team in Afghanistan, and he never got the opportunity. I have uncles that played professionally. They never got the opportunity. So to be the first in my family to play college soccer is truly a blessing, and it's an opportunity a lot of kids don't have, so I'm very happy about that. The beautiful thing about this game is that it brings people of all ethnicities, all cultures together. I think having people like that on a team, especially on an athletic program, it opens your minds to what people go through on a day-to-day basis, especially with the world things are right now. Speaking as an Afghan American myself, it's great for me to educate some people on what I go through and what other people go through. I think it's just a great thing. Berkeley College was a big it impacted my life a big way. Coach Bruno gave me the opportunity to live out my dream and play college soccer. And with my future goals, I wish to continue soccer at a competitive level, whether it be professional or not, and hopefully just keep continuing soccer in my life. This program has developed me a lot into a way better player, a way better person. It's taught me things that I never thought I could do. Like we like to say here, if you think you reached the ceiling, you could always go past it. E que tem no seu treinador líder reconhecido por todos com ele trabalham. Coach Bruno has done an amazing job developing me as a player, as a person, and as a human being. The atmosphere on campus has been amazing. I've made a lot of great friends here, and I've built relationships that I'll have for the rest of my life. Besides a coach, he's like a father to me. He's a mentor. I love him to death. He's given me so much opportunities here, and he's just treated me so well ever since I got here, and he's just a big, important man in my life. We have a better connection, but also for the fact that even if he is Portuguese, it doesn't take anything away from everybody else. Like, he still treats everybody else like we're all one. We all, no matter diversity, we all get to come here, play together, be a family, enjoy ourselves, and just get to learn and grow bonds with people that you never thought you would be able to grow bonds with. Presentemente, a equipa é a primeira classificada na sua divisão a nível nacional, facto que realça ainda mais o trabalho do seu líder e do seu amor ao desporto rei. Número 1 é a minha paixão. Número 2 é uma coisa que eu tenho que fazer. Muita gente não tem uma noção. Os minutos, as horas que é preciso fazer isto, porque neste momento eu estou a trabalhar na época 2021 e já estou a preparar a época 2022 ao mesmo tempo, que é muito difícil entrevistar alunos, se eles são bons jogadores, tanto para a minha equipa como para a escola, os estudantes para a escola. É muito trabalho, não há horas suficientes no dia para tanta coisa. Mas que mostra também a forma como os jovens jogadores veem a atual classificação, algo de veras importante no presente, mas também no futuro. Oh, it feels amazing, man, but it also gives us a lot of pressure to stay at number 1. Para atingir este patamar, Bruno Ferreira não esquece todo o trabalho realizado e as parcerias construídas ao longo dos tempos, fatores fundamentais para manter vivo o espírito do jogo e o sonho daqueles que o praticam. Tenho vários colegas meus que são treinadores do high school ou são treinadores de outras universidades, e eles ajudam-me bastante. Eu sou grato para já
Vou mencionar um nome, Augie Freitas, que é o treinador assistente do NJIT. Ele me ensinou-me tudo em termos de recrutamento e sou grato a ele. Traduzidas em verdadeiras histórias de sucesso com resultados reconhecidos ao mais alto nível. Nos últimos 2 anos já tivemos 4 jogadores que foram profissionais, tenho 3 já a jogar em Portugal, por acaso. Vai haver uns quantos que vão agora em janeiro, que vocês me imaginam por trás, vai haver 3, 4, 5 que podem ir para lá e têm qualidade para jogar. Isto é assim, se querem uma oportunidade, eu arranjo oportunidade para quem quer realmente ter essa oportunidade, mas tem que se trabalhar. Resultados que se repetem ano após ano, afinal uma imagem de marca de uma escola e de um treinador determinados em continuar na senda do sucesso, que tem em Portugal também um destino de eleição. I would love to play in Portugal. My grandma's there. I have a bunch of family there. Playing over there would be a dream come true. Na casa dos Knights, o sonho continua a comandar a vida. Presentemente, a equipa continua a ser primeira classificada na USCAA Division II e o trabalho continua, pois formar líderes hoje é o garante de um melhor futuro já amanhã. E quando falamos em orgulho, por que não dizer que estamos todos orgulhosos do Bruno Ferreira? Bruno, acima de tudo, parabéns. Obrigado. Como é que é liderar uma equipa como estes jovens? Tu, durante 13 anos, lideras um programa numa conhecida universidade. Todos sabemos as dificuldades do futebol aqui nos Estados Unidos, em que os jovens, depois da formação juvenil, ou vão para a universidade ou praticamente param. Como é que é continuar a alimentar o sonho destes jovens? Primeira coisa, e o Cristiano sabe, porque ele também trabalhou no liceu, no futebol no liceu e nos clubes, é continuar a treinar todos os dias. Sem treinar todos os dias e esperar que venha do céu a oportunidade, isso não vai acontecer, é com um trabalho duro. A segunda coisa tem que ser o jogador ou o aluno tem que ser o seu próprio agente, tem que contactar treinadores, tem que convidar treinadores para ir ver jogos, tem que mandar qualquer vídeo, e-mails, o que for, ele ou ela tem que ser o seu próprio agente. Isso não é ele ou ela, tem que arranjar outra pessoa que pode acontecer ter essa oportunidade. É muito trabalho. Muita gente pensa que isto é só com o apito na boca e não sei o quê, mas é muito mais do que isso. É horas e horas e horas, todos os dias. Às vezes é dias de feriado, dias de fim de semana. Temos que ver N número de vídeos para analisar os jogadores, para ver se vão encaixar ou não no nosso sistema. É o carácter do aluno, se vai entrar na cultura da equipa ou não. E depois, outra coisa, é muito estudante que faz o maior erro, na minha opinião, eles escolhem a escola ou a universidade pelo nome, não é pelo nome, é mais pelo valor da escola. Tem que ser sempre assim. Encaixas ou não encaixas na cultura, vai jogar ou não vai jogar. Muita gente não percebe que não é só chegar ali e ter um fato de treino e não sei o quê e vou jogar. Não, porque há muita competitividade dentro dos plantéis e muitos somam muito minutos e outros não somam tanto. E vai tudo pelo trabalho. O trabalho é todos os dias, não é só faço de 1 ou 2 horas no treino, não, tem que se trabalhar ainda mais. Eu tenho várias histórias de muito aluno durante os anos em que eles queriam ser titulares, eles tiveram um programa, perguntavam-me como é que eu posso ser titular e eu dei a receita e eles trabalhavam mais do que o jogador que estava à frente deles. E de repente ficaram titulares e permaneceram titulares. E é assim que é. Na vida é tudo muito difícil e só alcança quem trabalha mais. Obrigado. Estava tão cansado que tinha os óculos de sol ali. Tive esta noite inteira a ver vídeos.
Eu estava mesmo para perguntar isso, se vocês preferem o Bruno de fato ou de óculos escuros, mas devo dizer que todos nós estamos orgulhosos do trabalho desenvolvido pelos nossos comentadores. A minha pergunta rapidamente para o Cristiano Libório. Para a semana vamos ter aqui também a equipa treinada pelo Cristiano Libório para que vocês possam ver como é que é os meandros do futebol juvenil. E daqui a 2 semanas temos uma surpresa também preparada com o nosso querido Jorge Montes, porque é um homem das comunidades, é um homem que está ligado a vários clubes desta comunidade, um homem ligado ao desporto, ao associativismo, e é isso também que faz do Canto Direto um programa diferente, porque somos todos benfiquistas, portistas, sportinguistas, portugueses, mas somos todos também pessoas verdadeiramente orgulhosas daquilo que fazemos e daquilo que levamos todos os dias até si, aí em casa. Bem dito. Antes de encerrarmos, vamos saber pela voz dos nossos comentadores qual o aspecto mais positivo e o mais negativo desta semana, onde não houve jogos da Liga Bwin, mas houve muito futebol para analisar e algumas situações como as eleições do Benfica. Jorge Montes, o palco é teu. Parabéns, Bruno, pelo excelente trabalho. Obrigado. Deslindámos aqui uma solução ou para selecionador nacional ou para substituir o Sérgio Confusão. Confusão. E os teus óculos dão um toque espetacular. Espetáculo. Eu tenho uns verdes e brancos também. É um prazer estar aqui ao pé de ti. Eu tenho uns verdes e brancos só para ti. É um prazer estar ao pé de ti. É um prazer e conhecer o teu pai o teu pai e a história da tua família, que a tua mãe é Benfica, o pai é do Sporting e colega meu de trabalho muitos anos, e o Bruno é do Porto. E ela em casa, dois, o jantar deve ser uma confusão. O melhor, vou dar hoje ao Benfica tudo. O melhor é, sem dúvida, para mim, o Rui Costa, de jogador a presidente. Aliás, de apanha-bolas a presidente, espetacular. É mesmo o homem do futebol. Desejo-lhe a maior sorte do mundo. Sinceramente, não me importava que o Benfica fosse campeão europeu este ano e o Sporting campeão nacional. Não me importava mesmo nada. O pior, vou dar também ao Benfica, que é o Luís Filipe Vieira, completamente fora de contexto, a pôr veneno no próprio clube e a destabilizar. Cristiano Libório, o topo e o fundo para ti. Bem, eu vou claro para o Benfica, não é também a dizer o Rui Costa, a caminhada de entrar no clube como criança e agora ser treinador e agora ser presidente. Penso que isso é um auge e um objetivo que eu gostaria de ver outros jogadores fazerem. O negativo, penso que negativo há pouco para comentar. Talvez gostava que Portugal tivesse marcado mais golos ao Qatar, mas de resto muito pouca coisa negativa. Bruno Ferreira? O topo é o Diogo Costa, o guarda-redes do mês da Liga. Acho que devia muita gente pôr olhos neste miúdo, porque vai ser o futuro da seleção. Já aqui foi dito também. Claro. E agora o baixo é a decisão hoje do caso Marega, em que não houve penalizações. É um caso muito feio no futebol em Portugal. Continua a ser um caso muito feio no Continua. Ok? Não é com camisolas não racismo postas pelos jogadores que isto vai ser a solução. Isto é mesmo as pessoas têm que ser mais respeitosos com os jogadores, dos jogadores, com os adeptos, com os clubes, etc, etc. Tem que começar com as claques, todas as claques. Sim, é com todos. E neste momento tem que ser o mais baixo que há. E sinceramente, a Liga ficou muito mal, a Cláudia Santos ficou muito mal, a Federação ficou ainda mais mal do pior. E assim é um tema que iremos desenvolver na próxima semana, a situação relacionada com o racismo e o acórdão que foi hoje proferido sobre o caso Marega. Vamos agora aos jogos da próxima semana. Lembro que este final de semana haverá Taça Portugal. Guimarães Marítimo, Santa Clara Famalicão, Tondela Futebol Clube do Porto, isto no dia 22 e 23 de outubro. Sporting Moreirense, Passos de Ferreira Aroca, Vizela recebe o Benfica. Portimonense Estoril, Boa Vista Bolonense SAD e Gil Vicente Braga.
Vamos agora à pergunta da próxima semana. Para qual dos 13 grandes foi mais benéfica a paragem do campeonato? Já aqui falámos sobre várias situações, vários clubes têm jogadores na seleção. Vamos ver o comentário dos nossos 3 comentadores. Vou fazer mais um segundo. Já sabe também que pode enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail, cantodireto@spttvchannel.com, ou então através do Facebook em SPT Television Channel. Já sabe, para a semana, na segunda-feira, estaremos aqui para analisar a primeira jornada da Taça de Portugal e outros temas, tal qual como o caso de Marega e tudo aquilo que nos apaixona no dia-a-dia. Caros comentadores, vemo-nos daqui a uma semana. Obrigado uma vez mais pela vossa presença. Tchau, Laura. Obrigado também aí em casa. Até para a semana. Boa noite. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates,